livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Como nós falamos aqui na semana passada, é um livro que traz uma série de provérbios, boa parte deles que foram compostos por Salomão. A história diz que Salomão compôs 3.000 provérbios, boa parte deles devem estar aqui nesse livro. Nem todos estão aqui, e nem todo o livro de provérbios é um livro de provérbios de Salomão, como nós vimos na semana passada. Aqui nós temos provérbios de Salomão, nós temos alguns provérbios dos sábios, de outros sábios, nós temos provérbios de Lemuel, e nós também temos outros provérbios. Eu não esqueci agora o outro provérbio do capítulo 20, capítulo 30. Mas são vários escritores, sábios e homens que escreveram provérbios no passado. Eles tinham o objetivo de instruir, como nós falamos aqui, os jovens para que exercessem o governo, principalmente os jovens da corte, mas não unicamente os jovens da corte. Eram palavras e ditados e ensinamentos, muitas vezes de forma que eles tinham que discernir para justamente aprender a desenvolver a sabedoria e poder, então, crescer de maneira sábia e exercer, então, o governo de maneira sábia no futuro. Esses provérbios eram transmitidos pelos pais e pelas mães, como nós já falamos aqui. E o objetivo, novamente, era que essas pessoas inexperientes pudessem crescer. E todos nós somos inexperientes, ou viemos para essa vida inexperientes. E todos nós, quando nos convertemos, não importa quão velho já estejamos em nossa idade, somos inexperientes em relação às coisas espirituais e às coisas de Deus. Então, todos nós precisamos aprender. Uma das coisas impressionantes de Provérbios, como nós vimos na semana passada, é que até mesmo os sábios aprendem com os provérbios. Ou seja, você nunca atinge uma estatura na sua vida em que você possa dizer assim, eu já sei tudo, não tem mais nada que eu possa aprender da vida. De fato, os sábios são aqueles que continuam aprendendo até o fim de suas vidas. E Provérbios nos revela isso, e nos fala disso. Então, nos primeiros 9 capítulos desse livro, nós temos essa longa introdução ao livro, e aí, a partir do capítulo 10, nós temos os provérbios em si. Eles lidam com uma série de questões familiares, relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, lidam com questões de trabalho, lidam com questões de relacionamentos interpessoais, com questões de governo. Muitos deles tinham a ver com justamente preparar pessoas para governar, questões do governo, da justiça, do trato para com as pessoas de um modo geral. Há uma série de alertas aqui acerca do pecado, principalmente nos primeiros capítulos, uma série de alertas aqui acerca do adultério, da mulher adúltera e dos caminhos que levam à destruição. Então, há uma série de temas aqui nesse texto de Provérbios. E, novamente, o objetivo é que você não seja tolo, que é usado de várias maneiras essa palavra, mas a essência é tolo, inexperiente, insensato, ingênuo, facilmente guiado para o mal, para o erro. Este é o objetivo. Então, se eu tivesse que dar um tema para esse sermão nessa manhã, eu diria, não seja tolo. É sobre isso que eu gostaria de falar. Não seja tolo. Essa é, em suma, a mensagem do texto de Provérbios. No capítulo 18, versículos 1 a 9, a gente vai ler aqui, e vamos ver algumas das características do tolo que nós devemos evitar. 18, de 1 a 9, diz assim: quem vive isolado busca seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. Quando vem o ímpio, vem também o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras da boca do homem são águas profundas, e a fonte da sabedoria é um ribeiro corrente. Não é bom respeitar o ímpio, nem privar o justo do seu direito. Os lábios do tolo entram em conflito, e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e seus lábios uma armadilha para si mesmo. As palavras do difamador são como doces, e chegam
ao íntimo do ser. Quem é negligente com a sua obra é irmão do destruidor. Esses 9 provérbios aqui no capítulo 18 falam sobre o tolo e falam sobre algumas das características do tolo que eu gostaria de abordar com vocês. A primeira delas, logo nos 2 primeiros versículos, é, como eu disse, a essência do livro. Ela repete aqui: o tolo rejeita a sabedoria. O tolo não é aquele que não teve a oportunidade de receber a sabedoria. O tolo é aquele que rejeitou a sabedoria. Nós falamos na semana passada que ele rejeita a sabedoria porque ele não quer lidar com o trabalho que é aprender, receber sabedoria, se tornar sábio. Ele é, de certa forma, nós podemos dizer nos nossos dias, ele é folgado. Ele não quer lidar com o trabalho que dá aprender. No versículo 1 diz assim, que ele vive isolado e ele se preocupa apenas consigo mesmo, por isso ele rejeita o bom senso. O tolo tem uma atitude individualista. O tolo pensa que não precisa de ninguém. Ele pensa que ele dá conta de tudo sozinho, que ele sabe tudo, e, portanto, é justamente essa atitude individualista dele, que faz com que ele se isole dos outros, no sentido de não buscar o conselho, não buscar o entendimento, achar que só ele se basta, é que faz com que ele rejeite a sabedoria. Ele acha que não precisa dela, não precisa dos conselhos, não precisa aprender com ninguém, ele sabe por si mesmo. Ele não se interessa, diz o versículo 2, ele não se interessa pelo entendimento, ele quer apenas expressar as suas opiniões. Alguém já disse que nós vivemos nessa era em que a internet deu voz aos tolos, ou as mídias sociais, né? Elas deram um canal, um veículo, um meio das pessoas colocarem a sua tolice para fora. Porque, de fato, a gente tem que concordar que, às vezes, a gente vê tanta coisa tola, literalmente, sendo divulgada nas redes sociais, que é vergonhoso pensar em como as pessoas não pensam quando compartilham certas coisas. É possível que você e eu tenhamos já feito coisas semelhantes. Espero que nós estejamos aprendendo. Mas o tolo não aprende. O tolo, ele não ouve o conselho. No capítulo 12, versículo 1, diz que para aprender é preciso amor à disciplina, e é isso que o tolo não tem. Ele não ama a disciplina. Capítulo 12, 1 diz ainda que é tolice ou estupidez rejeitar a repreensão. O tolo rejeita a repreensão, ele foge da repreensão, ele foge da correção. Disciplina tem a ver com correção, castigo, na semana passada eu falei. Ele foge disso, ele odeia essas coisas, portanto, ele não tem condições de aprender, porque para aprender você precisa amar a disciplina. No capítulo 15, versículos 31 e 32, diz assim, quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. O tolo não faz essas coisas. Ele não ouve a repreensão, ele não gosta da crítica, nem mesmo a crítica construtiva. Portanto, ele foge dessas coisas. Mas olha só, os sábios acolhem isso. Aquele que ouve a crítica construtiva diz assim, ele se sente à vontade entre quem? Entre os sábios. Os sábios têm ouvidos para ouvir. Os sábios acolhem as críticas construtivas que são feitas acerca deles. O tolo foge disso, ele foge da correção, ele não ama a disciplina. Capítulo 12, versículo 15, diz assim, o insensato, o tolo, ele pensa que a sua conduta é correta. Ele pensa. Por isso ele continua seguindo nesse caminho, porque ele acha que ele está no caminho certo, que a sua conduta é correta. Ele não ouve ninguém. Ao contrário do sábio. O sábio dá ouvidos aos conselhos. Todo ano aqui, quando nós começamos o ano, nós, já por muito tempo, nós temos falado sobre a importância de você aprender a ouvir bons conselhos.
Nós tivemos séries, inclusive, sobre isso. Eu acredito que os áudios dessas séries estejam em algum lugar na internet, se você quiser ouvir. Mas temos séries sobre isso. A necessidade da gente aprender a ouvir bons conselhos. O sábio ouve bons conselhos, o tolo não ouve. Ele pensa que aquilo que ele já pensa na sua cabeça, sua conduta, seu modo de vida, aquilo é correto, e ele não ouve ninguém. No capítulo 14, versículo 16, diz assim, que o sábio, porque ele ouve bons conselhos, porque ele acolhe a crítica construtiva, porque ele ama a disciplina, porque ele está procurando cada vez mais aprender, diz que o sábio é cauteloso, e ele evita o perigo, ele pensa antes de agir, ele pensa por onde ele está seguindo, ele tem cautela na sua conduta. Diz, no entanto, que o tolo confia demais em si mesmo, e por isso ele é precipitado. Esse excesso de autoconfiança faz com que o tolo, o imaturo, o inexperiente, o ingênuo, se precipite à ação. Então, a síntese é o seguinte: o tolo não dá ouvido a conselhos porque ele se isola, ele se afasta das pessoas que podem instruí-lo porque ele acha que ele se basta. Ele rejeita a correção, ele teme a crítica, ele é sábio aos seus próprios olhos, ele vive pensando somente em si mesmo, ele geralmente age de maneira precipitada. E o seu fim, no texto de Provérbios inteiro, se você pegar, você vai ver que o fim do tolo sempre não é bom. A sua vida não leva a um destino final bom. Então, o tolo é aquele que rejeita a sabedoria. A outra coisa que esse capítulo nos fala é que, dos versículos 4 a 8, ele diz que o tolo não mede as suas palavras. Então, o tolo vai tornar a sua tolice conhecida, porque o tolo fala demais. Durante esse breve período de férias, eu estava com a minha família viajando e eu tornei difícil, espero que não, mas talvez para todos eles, a viagem no fato de que durante horas e horas e horas nós ouvimos YouTube. Então, em algum momento, eu conversando com meu filho sobre as músicas e tudo mais, e eu falei, filho, essa música tem a ver com o Trump. Desculpa, se tem alguém aqui que não quero ofender você. Mas há uma música do novo disco do YouTube que é uma crítica ao Trump, uma crítica política. Acho que todo mundo merece crítica, você e tudo mais, ok? Então não se ofenda se você for um grande amante do Trump. Acho que todos, mesmo que você goste dele, acho que você deve reconhecer que todo mundo merece a crítica. Bom, a crítica chama o Trump de Big Mouth, né? E é isso que diz na música. E ele tem, né? E eu acho que qualquer pessoa reconheceria que isso é um fato dele. Certo, Carolina? Temos uma americana aqui. Ok, irmã, muito obrigado por confirmar. Não ficou ofendida e confirmou a minha palavra aqui. Então, ele fala muitas vezes, parece que sem pensar. Nós vivemos nessa época, inclusive, a época das mídias sociais. A gente tem presidentes como ele e outros mandando twitters por aí. E às vezes parece que eles não pensam no que eles estão fazendo, né? Não, são precipitados naquilo e acabam causando problemas para si mesmo e para os seus apoiadores, para o seu staff, para a sua equipe e tudo mais. A gente tem visto isso. O tolo não mede suas palavras. Diz aqui, versículo 4, palavras sábias são como águas profundas. O que isso significa? Águas profundas são águas frescas. Palavras sábias são como águas frescas. Quando você está sedento e você encontra uma fonte de água fresca, diz que palavras sábias são assim. A sabedoria flui do sábio, como um riacho transbordante. Aquele que é sábio, ele transmite isso através das suas palavras. No versículo 6, aqui o oposto, diz, as palavras do tolo o envolvem em brigas. Quando o tolo fala, tem confusão. Diz mais, são provérbios de Salomão e de outros. Olha só,
ele pede para receber uma surra. Ou seja, o tolo se envolve em confusão e pede para apanhar, pela sua própria boca, pelas suas próprias palavras, por aquilo que ele fala. Agora, se essa surra vai ser uma surra física, de fato, ou se ela vai ser uma surra verbal, ou se vai atrair críticas e comentários e tudo mais da mídia, dos jornais, indiferente. Quando o tolo fala, ele atrai para si essas coisas, porque ele fala sem pesar as suas palavras. Versículo 7 diz: a boca do tolo é a sua ruína, ele cai na armadilha dos seus próprios lábios, porque ele não sabe conter as suas palavras. Então, ele acaba se arruinando, ele acaba sendo traído por aquilo que ele fala coisas e aí depois ele tem que voltar atrás e ele cria confusão. A sua língua é a sua grande armadilha. Versículo 8 diz assim: calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Em outras palavras aqui, fofoca é uma coisa saborosa. Por que muita gente gosta de fofoca? Inclusive você e eu, tantas vezes. Porque é gostoso. Você sentar e ficar falando mal dos outros, ou falando, comentando. Diz aqui que é um negócio saboroso, é como um petisco saboroso. A pessoa come, se deleita naquilo. Vamos reconhecer. Quantos de nós já não fizemos isso? Eu acredito que aqui, se nós usássemos a palavra de Jesus, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, todo mundo iria embora. Porque a verdade é que, se formos sinceros, todos nós já nos deleitamos com esses petiscos. Sentamos e gostamos de fazer isso. Agora, isso está ligado a uma atitude do tolo, do insensato. De fato, no livro de Provérbios é mais sério ainda, porque vai dizer que a calúnia, o falar mal dos outros, o espalhar fake news, na linguagem moderna, diz que é uma coisa detestável a Deus, diz que Deus detesta. Mas isso faz parte, então, dessa vida da pessoa que não segue o caminho da sabedoria, mas o caminho da estultice, da tolice. Capítulo 12, versículo 23, diz assim: o sábio não se gaba do seu conhecimento. Aquele que é sábio, ele mantém o seu conhecimento sem se projetar, ele não faz questão de projetar, ele não se gaba, ele não tem orgulho daquilo que ele sabe, porque o sábio, de fato, sabe que nada sabe, que tem muito que aprender. Ele é humilde em relação à sua condição, porque ele sabe que, por mais que ele saiba, tem muito mais ainda para aprender. Mas os tolos mostram toda a sua insensatez. Como é que eles mostram a sua insensatez? Por suas palavras. Eles vivem falando. Diz que eles gostam de falar. Como nós lemos no capítulo, nos versículos anteriores, diz que ele rejeita a sabedoria, ele gosta de ficar falando de si mesmo, expressando as suas opiniões. Ele gosta de ouvir a sua própria voz. Capítulo 15, versículo 2, diz que a língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Quando você ouve alguém falar com sabedoria, isso é algo como água fresca, é algo atraente, é algo que faz com que você pare e fale: puxa, eu quero tal conhecimento. Mas da boca dos tolos despeja insensatez. Capítulo 15, 14 diz: o sábio tem fome de conhecimento, ele quer cada vez mais. Os tolos se alimentam somente da insensatez. Tudo que ele quer é mais tolice. 27 diz: quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Estou tentando aprender. Está difícil, principalmente nos sermões. Mas diz lá: quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras, quem tem entendimento controla as suas emoções, o tolo não controla as suas emoções. De fato, tem toda uma área aqui que a gente não vai entrar hoje da tolice, que é justamente na questão emocional, e na questão de controlar suas emoções, e na questão de controlar a ira e tudo mais. Capítulo 10, versículo 19, quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Tem um provérbio que diz, inclusive, que até o tolo, quando fica de boca fechada, passa por sábio. Ou seja, o
tolo não mede as suas palavras, o tolo trai pelos seus próprios lábios, o tolo vive falando coisas que não deve falar, e se entrega a sua tolice, porque ele vive falando coisas que não deveria, falando mal dos outros, vive se gabando, vive espalhando fofocas e fake news, vive destilando o seu veneno. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. O tolo é aquele que espalha morte com a sua língua. Ele não mede as suas palavras. E a sua boca torna a sua própria ruína. Terceira coisa que a gente aprende do tolo aqui é que o tolo é relaxado naquilo que ele faz. E há uma coisa interessante aqui, é uma ligação entre o trabalho e a língua do tolo. Há uma relação entre essa atitude dele de ficar falando, se gabando e tudo mais, e a sua atitude para com o trabalho. No versículo 14, 23 diz assim: o trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. O tolo é esse da conversa fiada. Em vez de trabalhar, ele fica falando. As horas passam e ele só está falando. Isso é conversa fiada. Diz, leva à pobreza. Versículo 9 do capítulo 18 que nós lemos, diz assim: quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Ou seja, se você não faz bem o seu trabalho, o resultado é um estrago. O trabalho mal feito significa que ele precisa ser feito novamente. Muitas vezes ele tem que ser destruído e feito de novo. Meu pai era marceneiro, muitos de vocês sabem, eu cresci numa marcenaria, e às vezes eu confesso que eu gostaria de ter dado mais valor ao trabalho do meu pai, e ter aprendido mais com ele, porque apesar de ser um homem simples, que nunca fez uma faculdade, ele tinha um tremendo conhecimento, impressionante. Ele fazia cálculos que eu não sei fazer, ele fazia desenhos e projetava coisas, e fazia coisas que eu não tenho a mínima ideia de onde ele havia aprendido e como ele havia recebido aquilo. E, infelizmente, eu não aprendi com ele. Eu só me dei conta disso depois que ele havia morrido. Um dia em que eu precisei fazer alguma coisa, e eu pensei, vou ligar para o meu pai, mas ele não estava mais lá, para eu ligar para ele, para fazer as perguntas. E eu percebi, eu falei, espera aí, eu deveria ter aprendido isso antes. Eu deveria ter perguntado antes, eu deveria ter me interessado antes. De qualquer maneira, uma coisa que meu pai me ensinou, e eu odiava, porque o inexperiente, ele odeia certas coisas, e eu odiava, quando eu era criança. Meu pai seria preso hoje, porque todos nós trabalhamos muito cedo. Eu comecei a trabalhar cedo com meu pai, ajudá-lo e tudo mais. Hoje em dia o pessoal acha que isso daí é uma louco, né? Escravidão, alguma coisa assim. Mas para mim, para o meu irmão, a gente aprendeu tantas coisas. E eu lembro, então, quando criança, trabalhando com ele, ajudando na oficina e coisas assim. E às vezes, eu ouvia ele falar tantas vezes que ele detestava o trabalho mal feito. Ele chamava de serviço porco. Às vezes ele pegava alguma coisa e falava assim, serviço porco. Porque tinha que refazer. Porque às vezes estragava material, estragava as coisas, e tinha que fazer tudo de novo. Então é isso, se você é relaxado, se você não trabalha direito, o resultado do seu trabalho é prejuízo. É prejuízo, muitas vezes, para quem está contratando você. Se você trabalha por conta própria, é prejuízo para você mesmo. E o tolo é alguém que não mede essas coisas, porque o tolo é inconsequente. O tolo vive no mundo da lua, diz aqui. Olha só, capítulo 12, versículo 11, diz assim, quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Se você trabalha, você vai colher o fruto do seu trabalho, é o que está dizendo Provérbios. Mas quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Esse é o tolo. Ele vive no mundo da lua, ele vive correndo atrás de fantasias, ele vive fantasiando coisas que ele não tem, que poderia ter, mas ele deixa de trabalhar, envolvido nessas fantasias, nessa conversa fiada. 12, 14 diz assim, as palavras sábias produzem muitos benefícios, o trabalho árduo é recompensado.
Versículo 24 diz: quem trabalha com dedicação chega até a ser líder, é promovido. Mas o tolo, ele é como um preguiçoso que se torna escravo dos outros. Por quê? Por causa da sua atitude para com o trabalho. Ele é relaxado com aquilo que faz. 21:5 diz: quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Quem quer ficar rico de maneira fácil, rápida, buscar o atalho, o caminho mais curto, ser apressado, diz que não alcança, que não prospera. O que o texto de Provérbios nos diz? Qual é a ética do trabalho do texto de Provérbios aqui? É que se você vai trabalhar, se você vai fazer alguma coisa, faça-o com excelência, faça-o com dedicação, coloque o seu coração naquilo que você está fazendo, se empenhe por trabalhar da melhor maneira possível, não procure caminhos fáceis na vida, procure trabalhar bem, procure trabalhar de maneira honesta, procure honrar o seu trabalho, a obra das suas mãos, trabalhe com dedicação, e você vai colher os frutos disso. Rejeite o trabalho, busque o caminho fácil, viva uma vida de fantasias, viva uma vida perdendo tempo com conversas fiadas, viva uma vida de trabalho relaxado, e você vai colher as consequências disso. As consequências disso são as consequências do tolo, as consequências do tolo não são boas. O preguiçoso, diz capítulo 21:25, deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois as suas mãos se recusam a trabalhar. No versículo 20, no capítulo 21, diz que ele gasta, o tolo gasta tudo que tem, ainda que ele receba alguma coisa, ele acaba gastando tudo. Ele é inconsequente, não tem sabedoria, não tem prudência, não sabe lidar com a vida. O resultado disso, no texto de Provérbios, no livro todo, é que aquele que é tolo causa tristeza para os seus pais. Capítulo 15:20 diz assim: o filho sensato alegra o seu pai, o filho tolo despreza a mãe. O que está dizendo aqui? O filho tolo, ele não ouve os conselhos da mãe. Quantas vezes e quantas mães falaram e falaram e falaram, e falam, tentando endireitar os seus filhos, tentando dar a eles um norte, uma direção. Tolo despreza, diz aqui. 17:21 diz que o filho tolo causa tristeza ao pai. Não há alegria, diz, não há alegria para o pai de um rebelde. 10:1 diz que o filho tolo entristece a sua mãe, ou seja, aquele que é tolo se dá mal na vida. E como consequência disso, quem sofre são seus pais. Quem sofre são aqueles que estão próximos, são os familiares. Quantos de nós já ouvimos histórias? Quantos de nós talvez tínhamos que lidar com histórias assim, de pessoas perto de nós, que se enveredam por um caminho mau, que não buscam a sabedoria, que não medem as suas palavras, que não lidam bem com o trabalho, que colhem consequências ruins, e nós, ao lado, ficamos sem saber o que fazer. Muitas vezes isso afeta a gente. O tolo é inconsequente, ele não mede, novamente, as suas ações, e aí o que acontece? Ele não consegue entender que aquilo que ele faz não vai afetar somente a ele, mas as suas ações têm consequências para as pessoas que estão ao seu redor. Ele acaba envolvendo muita gente nos seus erros, seja ele um presidente, seja ele qualquer pessoa que for. Ele envolve muita gente nos seus erros. Esse é o caminho do tolo. Portanto, o texto de Provérbios todo, que eu convido você a ler, refletir, talvez seguir o exemplo do Billy Graham, que lia um capítulo por dia desse livro. O texto de Provérbios tem o propósito de nos ensinar a sabedoria para que não sejamos tolos. Não seja tolo, ame a sabedoria, deseje a sabedoria, diz Provérbios, como aquele que deseja um mel. Deseja a sabedoria como aquele que enxerga na sabedoria algo que é mais valioso do que o ouro, do que o diamante, do que a prata.
ame a sabedoria, aceite a disciplina e correção, não rejeite quando alguém vir corrigir você, quando alguém disciplinar você, dê ouvidos a críticas construtivas feitas por pessoas que desejam o seu bem. Lógico que tem críticas que não valem nada, porque as pessoas elas só querem criticar, né? Haters will hate, não é o que o pessoal diz? Tem gente que vai só odiar você e vai falar mal e tudo mais. Aprenda a discernir quem é que você deve ouvir. Mas aquelas pessoas que amam você, aquelas pessoas que se interessam por você, querem o seu bem, pare para ouvi-las. Porque se elas estiverem falando alguma coisa, não é porque elas querem o seu mal, não querem jogar você no fundo, elas querem o seu bem. Aprenda a ouvir críticas construtivas, controle suas palavras, fique longe das fofocas, fique longe das fake news. Eu acho que todos nós aqui, nesse último ano, no ano que passou, nós aprendemos que nós devemos maneirar. Talvez até nos distanciar de certas coisas. Todos nós. O estrago que foi feito com fake news, e com fofocas, e com palavras faladas de maneira equivocada, eu acho que é o bastante para todos nós falarmos, espera aí, há alguma coisa errada aqui, a gente tem que recuar. Então fique longe dessas coisas. Trabalhe com dedicação. Não importa o que você fizer, faça-o de coração. Dê o melhor de si. Faça o seu trabalho, a Bíblia diz, Paulo vai dizer, faça o seu trabalho como se você estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. O trabalho vem de Deus. Jesus, que é o nosso mestre, que foi o homem mais sábio, né? Não Salomão, Jesus foi a verdadeira sabedoria encarnada que existiu. As suas palavras, quando ele falava, as pessoas diziam assim, de onde vem tal sabedoria? Quem é este que fala com essa autoridade, com essa sabedoria? Jesus diz Jesus fala, inclusive, que Salomão era um homem sábio, mas que ele estava ali, que ele era maior do que Salomão. A sabedoria de Salomão, na verdade, havia sido inspirada por ele. Então, Jesus, cujas palavras eram palavras sábias, Jesus, que era a verdadeira sabedoria encarnada, Jesus disse assim sobre o trabalho, a sua ética de trabalho, João 4, ele assim, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ele diz assim, eu tenho uma obra para fazer, esse é o meu trabalho é fazer a vontade do meu pai. Jesus era um homem de dores, diz o profeta, e experimentado em trabalho. Então, meus queridos, esse é o nosso exemplo, esse é o nosso modelo. Quando nós tivermos que viver, vamos seguir Jesus, vamos seguir os seus passos, vamos seguir o seu exemplo, vamos abordar a vida, buscando a sabedoria que Ele tem para nos dar. Vamos abordar a vida seguindo os seus passos, como falar e como lidar nas nossas conversações. Vamos trabalhar com a ética dEle, com a disposição dEle e com o coração dEle, fazendo para Ele e não para os homens. E se fizermos isso, nós estaremos no caminho da sabedoria. Nós evitaremos o caminho do tolo, da tolice, e mais ainda, o destino do tolo. Porque o destino do tolo não é bom, não é o que nós desejamos. Vamos orar juntos. Senhor, eu oro por mim, por meus irmãos e irmãs, por todos nós aqui. Ajude-nos, Senhor. Obrigado porque o Senhor já nos deu a Tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir as intenções do nosso coração. Obrigado por Tua palavra. Nós não temos desculpas, porque nós temos ao nosso alcance toda a fonte de sabedoria que podemos ter. As Tuas palavras, que são espírito, que são vida, que vem através daquele que veio a esse mundo para nos dar vida abundante, vida plena, para nos livrar da morte, do mal, do erro, do engano.
por causa das tuas palavras, diz o Salmo, nós nos tornamos mais sábios do que os outros homens. Então, Deus, eu oro para que o Senhor nos ajude-nos a valorizar a tua palavra. E nesse ano que está logo no seu início, que uma vez mais a gente possa ter a atitude de que nós vamos nos dedicar a ler, estudar, aprender a tua palavra, guardá-la em nosso coração, sermos guiados por ela, darmos ouvidos à tua voz, e não aquilo que o mundo diz, mas a tua voz, mesmo que pareça loucura, porque a sabedoria do Senhor é loucura aos homens, mas para nós é poder de Deus. Então que nós possamos ter essa disposição, que nós possamos buscar e amar a sabedoria, que possamos refrear os nossos lábios do mal, das fake news, das fofocas, dos comentários que são destrutivos, que nós possamos falar coisas boas, que edificam, que promovem algo bom. E, ó Deus, que a nossa atitude para com o trabalho seja uma atitude que revela a nossa visão do mundo. E a visão que nós temos do mundo é que o Senhor criou todas as coisas. O trabalho é bom. O trabalho deve ser feito com coração, com dedicação. Nós temos a oportunidade de testemunhar do Senhor através do nosso trabalho, quando trabalhamos de maneira honesta, justa. Então ajude-nos a sermos sábios e a revelarmos essa sabedoria na nossa vida, nos nossos lábios e no nosso trabalho. Livre-nos da inexperiência, da ingenuidade, da insensatez, da imprudência, da tolice. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.